Boa. Vamos aí, vamos aí. Agora vai dar certo. E aí, vamos hoje? Vamos hoje? Vamos hoje? Vamos lá. Tá dando problema, mas a gente vai conseguir. É porque o tema é difícil. Olha quem tá aí, Mariana está aí, paciente querida. Ai, tem que chamar o Gustavo para assistir a live também, hein? Bom, vamos lá. Beleza, galera. Então o pessoal vai entrando, eu vou falando. Hoje a gente vai falar de lesão SLAP, tá? Então, para isso, meu ombro hoje tá vestido de Blue Jays, porque a gente vai falar principalmente dos atletas que são arremessadores, então é uma lesão que é muito comum em atleta arremessador e a gente vai falar bastante deles, tá bom? Eu vou começar a falar e eu queria que qualquer dúvida que vocês tivessem, eu vou seguir um roteiro que eu fiz aqui, qualquer dúvida que vocês tivessem, a gente vai conversando e vai tirando dúvida na hora, tá bom? Então eu montei um roteirozinho pra gente poder conversar e eu acho que vai ficar legal aí pra gente falar, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês do ombro, para a gente falar de lesão SLAP. Então o que é uma lesão SLAP? A definição de lesão SLAP, ela é em inglês, né? Então é superior, labrum, anterior, posterior. Então é uma lesão labral, uma lesão labral superior que vai de anterior para posterior, tá? É que esse ombro aqui não dá para mostrar muita coisa, mas se eu fosse ver a circunferência inteira do ombro, é uma lesão que ela vem da região superior de anterior para posterior. Ele ficaria nessa face aqui do labro, tá bom? E é uma lesão que eles falam que é mais ou menos aqui do relógio do ponteiro das 10 até as 3, tá bom? Das 9 até as 3, acho que é isso. Bom, essas analogias são horríveis também, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, primeiro eu saber o que é a lesão labral e a gente vai falar um pouquinho da anatomia dele. Então, a gente tem que pensar que a anatomia do labrum ela é uma anatomia diferente da superficial. Ela é bem profunda, a gente tem que entender o que é o labrum. Então, o labrum é um tecido fibrocartilaginoso, tá? Que ele vai recobrir toda a fossa da glenoide. E tudo que a gente for pensar em labrum, a gente tem que pensar em relação comparativamente com o menisco. Tudo que a gente pensar em menisco, a gente pensa em labrum, é muito mais fácil. É um tecido muito parecido e a gente pode entender muito bem ele, tá? Então, a principal função do labrum é poder dar mais estabilidade para a cabeça do húmero. Então, é a coisa mais básica de se entender do húmero, que se fala que o ombro é uma articulação muito instável, que a cabeça do húmero é muito grande em relação à glenoide. Então, ela por si só já é uma articulação muito instável. E o labrum, ele é uma estrutura que vai recobrir toda a glenoide em volta do húmero para poder aumentar essa superfície de contato. Então, aumentando essa superfície de contato, ele vai dar mais estabilidade. Ele é o principal tecido que vai recobrir ali a fossa da glenoide para aumentar a base de contato da articulação, tá bom? Então, essa é a principal função dele. A gente vai falar de algumas outras coisas, mas a principal função é aumentar a área de contato, fazer com que tenha mais contato da glenoide com o húmero, fazendo com que fique mais estável. E aí a gente tem que pensar que as estruturas passivas no ombro, elas são muito importantes também, porque o ombro ele vai ter que ter uma força mínima para sustentar, porque ele está para fora do corpo, e essas estruturas passivas vão estar estabilizando o ombro em diversas posições. E como o ombro tem muito movimento, ele vai precisar ser estabilizado em várias posições diferentes, tá bom? Então, a gente tem que pensar nessa função dele. Vou falar mais de uma coisa. Em relação à vascularização do labrum,
Então a vascularização dele, ela diminui conforme a idade. Então ele é uma região que, conforme todo o nosso tecido, né, os nossos tecidos, conforme o envelhecimento, eles vão se degenerando e vão fazendo com que a vascularização diminua. Fica um tecido mais pobre, menos elástico, menos vascularizado e um pouco mais difícil de cicatrização, tá bom? Então isso é importante falar. Diminuição da vascularização conforme a idade. Uma outra coisa que é interessante, o labrum, como o menisco, ele não tem mecanorreceptor, ele tem terminações nervosas livres, tá? Então, a função dele é diferente, essa função aferente dele é diferente porque ele não tem mecanorreceptor, ele tem terminação nervosa livre, tá bom? Então, vamos passar aqui. O que é outra coisa que é importante para a gente identificar no labrum? Tem uma diferença entre a região superior dele para a região inferior do labrum. A região superior dele, e aí é comparativamente igual ao menisco, medial e lateral também. Então, a região superior, ela é mais móvel, ela tem um aspecto mais meniscal mesmo, a vascularização dela é menor, então a vascularização de cima é menor do que a de baixo, tá? Numa meia-lua. Ela tem 50% das fibras do cabo longo do bíceps, que também vão estar sendo envolvidas, e ela serve como base de ligação para o ligamento glenomeral médio e inferior, tá? Então ela é base para esses ligamentos também se estabilizarem. Sendo assim, essa região superior ela vai estar muito mais suscetível a ter lesão, porque ela tem mais movimento, tem muito mais coisa presa nela e ela tem uma vascularização pior. Então qualquer lesão que for acontecendo nessa região, as chances de cicatrização e as chances de tremor e consequências disso vão ser muito maior do que na região inferior, tá? O labro inferior, ele é mais cercado pela borda glenoidal, ele é mais abraçado por ela, então ele acaba sendo um pouco mais estável e tem uma vascularização um pouco maior, tá? A região inferior do labrum é onde vão ter as lesões de Bankart, que é as lesões com traumas, como luxações do ombro, tá bom? Que a gente vai falar uma outra vez. A região superior é a região que ela é mais móvel e aí ela tem que ter mais movimento, principalmente nos movimentos acima da cabeça, que o ombro vai ficar rodando muito e ele precisa dessa mobilidade da região superior, tá bom? Tem uma foto aqui que eu não vou conseguir pôr, mas no meu Instagram depois tem uma foto da borda da glenoide. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Então, ó, acho que dá para ver aqui essa região superior do lábio glenoidal e a região inferior. Então dá para notar que a região inferior ela é mais cercada pela glenoide, tá vendo? É como se ela fosse mais protegida e a região superior ela está mais exposta, ela está aparecendo mais. A gente tem aqui o cabo longo do bíceps e as origens do ligamento glenomeral, que então vai estar tudo aqui em cima puxando ele, tracionando muito mais essa região. Então essa região superior ela vai estar muito mais instável, vai estar muito mais suscetível à lesão do que a região inferior da glenoide, tá bom? Do lábio. Vamos voltar aqui. Então, beleza. Então, falando da anatomia, acho que isso é a mais importante, diferenciar a região superior da região inferior do lábio. Beleza. Tem alguns efeitos que são importantes. Então, esses efeitos de estabilização, a gente chama pelo efeito choque-bloque com cavidade de compressão. Então, existe uma pressão negativa que tem ali no labrum, na região da glenoide, que é como se fosse um vácuo que fica ali estabilizando também. E a gente nota isso principalmente quando o paciente tem uma lesão, ele perde um pouco isso, porque se ele tem uma rotura labral ou uma lesão labral, ele vai perder um pouco essa compressão, essa estabilidade da cabeça do húmero, tá? Principalmente por essa função do labrum que vai acoplar e vai deixar o húmero mais estável na cabeça, na glenoide, tá bom? Ele serve como âncora do cabo longo do bíceps, então isso também é uma outra coisa importante. O bíceps vai estar um tempo inteiro puxando ali, a gente vai falar no mecanismo mais para frente. E novamente a principal função, aumento da fossa glenoidal, tá bom? Outra coisa, em cirurgia ortopédica também, principalmente artroscopia de ombro, quando eles vão entrar com o artroscópio, eles têm que furar a cápsula e para entrar no ombro. E quando eles furam, faz como se fosse um barulho, é como se fosse uma pressão mesmo. Então imagina que tem uma pressão negativa ali e quando você rompe para entrar com um artroscópio ou com uma lesão, faz até um barulho porque você perdeu um pouco dessa estabilidade de compressão da cabeça humeral, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem que falar.
Efeitos, mecanismo de lesão. Então, o mecanismo de lesão do labrum, a gente vai ter dois e tem um outro fator que é grande com incidência de lesão labral. Então, a gente vai ter as lesões traumáticas e as lesões atraumáticas, tá? Primeiro, em relação à anatomia biomecânica do que eu falei, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode mandar uma mensagem sem problema nenhum. Então, vamos falar um pouquinho do mecanismo de lesão. Se tiver alguma pergunta, eu falo. Em relação ao mecanismo de lesão mais clássico, seriam os traumas. Então, teoricamente, uma queda com o braço esticado ou com o cotovelo, alguma queda que você tenha uma ascensão da cabeça humeral, ou principalmente, por exemplo, em pitchers, quando eles vão pegar, deslizar com a mão no chão, ou no vôlei, quando ele vai ter que deslizar botando a mão no chão, ele faz uma compressão do braço para cima. Isso pode ter um trauma na região superior do labrum, tá? Ou a lesão atraumática. Aí a lesão atraumática, a gente precisa entender o mecanismo do ombro do arremessador. Eu não vou falar todos os detalhes ali agora, que dá pra gente falar um dia inteiro só sobre isso, mas o ombro do arremessador é o seguinte, a cabeça humeral, a glenoide está aqui, a cabeça humeral está aqui. Eles vão ficar rodando toda vez que o arremessador vai fazendo o movimento acima da cabeça. Quando ele vai fazendo esse movimento, ele vai mudando todo o centro de rotação da cabeça humeral, fazendo com que isso comprima mais essa região superior também. Então, além do tendão, ali principalmente do supra, que vai causar um impacto, a gente tem a região superior do labrum, que também vai ter uma lesão por uma compressão dele na região superior. Então, a cabeça do húmero vai mudando o centro de rotação e vai comprimindo essas estruturas póstero-superiores também, e a região superior do labrum vai sendo acometida. Tá? Então, a gente tem esse mecanismo atraumático. E esse mecanismo atraumático a gente também vai ver pelo Pillback, que é um mecanismo clássico que acontece. Tem alguns autores que falam que é um mecanismo fisiológico, que isso sempre vai acontecer, e tem outros que falam só quando tem lesão. Então, o que acontece? Quando o braço está aqui nessa posição, ele vai rodar todo externo para poder arremessar uma bola, por exemplo. Então, o bíceps, que está aqui na frente, ele vai rodar tudo para fora aqui. Quando ele rodar, o tendão vai ser torcido. Então, o tendão se torce e vai torcer a região dele lá no labrum. Quando ele vai arremessar a bola, que ele soltou a bola, o tendão do bíceps é tracionado. Então, aqui no final da armação do movimento, ele tem uma torção, e no final da desaceleração, quando ele tem que desacelerar o cotovelo, o bíceps é tracionado e ele vai ter esse mecanismo de tração. Então, são dois mecanismos, torção e tração do tendão do bíceps, ali na região do labrum superior, que vai ficar tracionando essa área. E esse é um outro mecanismo que pode acontecer as lesões SLAP também, tá bom? Uma outra coisa importante para falar em relação a isso são os cistos paralabrais que podem acontecer. Então, alguns atletas podem ter uma lesão SLAP, isso formar um edema e formar um cisto paralabral. Esse cisto paralabral, ele pode ficar na região ali superior da glenoide e pode comprimir na incisura escapular o nervo supraescapular, fazendo com que ele tenha uma atrofia isolada do infra. Então, aquela atrofia do infra, que eu já falei algumas vezes para quem viu aula ou para quem vê os stories, a atrofia isolada do infra, ela pode ter uma origem de uma lesão labral também. Então, a gente tem que pensar nos mecanismos traumáticos, atraumáticos, ombro do arremessador, principalmente o Pillback, e os cistos paralabrais que podem levar à atrofia do infra. Tá bom? Beleza. Em relação à avaliação, o que eu acho que é interessante de falar? A apresentação clínica desses pacientes, eles são diferentes de um atleta normal com uma dor no ombro. Porque a lesão SLAP, o atleta ele não vai se queixar necessariamente de dor, ele vai se queixar de outras coisas. Então a lesão SLAP, ela indiretamente vai levando a lesões secundárias que podem causar dor. Então, tem um dado aqui importante, que 45% dos pacientes com lesão SLAP também têm lesões parciais do manguito. Porque o que acontece? Lembra que o ombro ele precisa muito dessa estabilidade passiva pelas estruturas e o labrum tem uma função muito importante. Então, se ele precisa dessa estrutura, essa estrutura está lesionada, esse ombro vai mexer mais lá dentro, ele vai ter mais mobilidade lá dentro. Já te respondo, só um instantinho. Então, ele vai ter mais mobilidade lá dentro. Ele tendo mais mobilidade, ele vai fazer com que outras estruturas sejam sobrecarregadas. Então está tudo funcionando numa boa. Você tem uma lesão e o ombro começa a mexer mais dentro. Mexer. As estruturas ativas, tendão, músculo, vai sofrer muito mais para poder estabilizar. E isso pode ser uma das
das causas das lesões parciais do manguito também. Então a lesão SLAP ela causa outras lesões secundárias que poderiam ser as lesões SLAP também, tá bom? Vamos ver. Nêmias, isso, beleza. O que você acha do pensamento relacionado ao ombro do arremessador partindo do ponto de uma sequência ou vínculo SLAP-GIRD-capsulite? Cara, a lesão, acho que a capsulite é um capítulo à parte, tá? O GIRD é totalmente relacionado, porque o GIRD é a perda de rotação interna do ombro do arremessador comparado com o outro lado, né? Então ele tem menos rotação medial do ombro. E já tem alguns estudos que mostraram que com menos rotação você perde, você diminui o espaço subacromial e você vai comprimindo mais essas estruturas pósteros superiores. Isso aí vai fazendo com que você possa ter uma suscetibilidade maior até essas lesões labrais, tá? Então, o GIRD tem um vínculo com a lesão labral. Agora, a capsulite em si, ela não vai ter relação, porque é uma doença, no caso, não é nem uma lesão, é uma doença que ela vai vir de outras formas, não necessariamente por isso, tá bom? E o público que a gente está falando com lesão SLAP é um público geralmente atleta ou praticante de atividade física mais intensa. Então não é a característica do público que tem uma capsulite adesiva também, tá bom? Espero ter respondido aí. Cinesia. Beleza. Cinese escapular, né, que é o termo correto a se falar, tem relação, mas é uma relação indireta. Eu não tenho nenhum estudo que falou que quem tem cinese escapular tem mais lesão SLAP. Mas a gente sabe que se ele tem um pobre controle escapular, ele vai alterar outras estruturas. Então o ombro precisa muito da escápula para estabilizar ele. Se a escápula não está estabilizando bem e ele já tem um ombro que já não está funcionando muito bem por uma lesão, sem dúvida nenhuma, isso vai ter influência, mas influências indiretas, tá? Eu acho que o GIRD tem uma influência um pouco mais direta porque explica bem a perda da rotação interna e a compressão dessas estruturas pósteros superiores, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, vai mandando. Então, a apresentação clínica. As queixas desse paciente, elas são inespecíficas. Então, quando o paciente tem uma dor no manguito, ou quando tem uma ruptura parcial do manguito, ele tem dor para levantar o braço, ele tem dificuldade para levantar o braço, ele tem um arco doloroso próximo a 90 graus. Agora, quando o paciente tem uma lesão SLAP, ele geralmente mexe o braço inteiro. Então, ele levanta o braço, roda, faz tudo. Ele não tem necessariamente dor nisso. Mas ele vai ter dor, às vezes, no final do movimento, ou se não, uma sensação de perda de força, fraqueza no braço, ou perda do controle do movimento dele. Então, quando ele vai arremessar uma bola, ele sente que ele perde a precisão, ou ele perde a força, ou ele tem uma síndrome, que é a síndrome do dead arm, que é como se o braço ficasse morto, ele tem uma sensação que o braço caiu. Então, quando ele está nessa posição aqui, que ele vai começar a acelerar, ele tem uma tração dessa região do labrum, e aí ele começa com uma perda de força repentina nessa região, tá bom? Então o braço fica fraco, fica morto, com essa sensação de morto. Mas ele levanta o braço normal. Então o paciente com manguito é totalmente diferente do paciente SLAP. Lembra, paciente do manguito levanta o braço, tá com dor no ar com movimento mais ou menos 90 graus. Agora o paciente com SLAP não, levanta o braço inteiro, geralmente tem movimento muito bom, só que ele tem essa perda de função no final do arremesso dele, tá bom? O teste principal para se ver isso é o teste de O'Brien, ele não é muito sensível nem específico para isso, mas é um teste que você consegue diferenciar porque você está rodando o bíceps e você consegue tracionar ele um pouquinho, teoricamente você consegue ver isso, tá bom? Na ressonância magnética você vai conseguir ver muito mais essa lesão ou mesmo um edema ali nessa região, perto do cabo longo do bíceps, tá bom? Então, a apresentação clínica é importante diferenciar o paciente de manguito do paciente da lesão SLAP. Ok. Outra coisa é que a lesão SLAP, como consequência, eu disse que ela causa outras lesões. Então, ela pode causar uma instabilidade. Então, o paciente ele pode ter queixas de instabilidade, tá, decorrente de uma lesão SLAP. Então, se ele tem mais movimento ali, ele pode, nessas posições mais altas, sentir uma instabilidade, ter uma apreensão, tá? Ou uma recolocação. Então, se você fizer um teste de apreensão e recolocação nele, ele pode relatar positivo. E não necessariamente ele tem uma instabilidade porque o ombro dele saiu do lugar, mas porque o ombro dele tem mais movimento, tá bom?
Então isso também é importante, a relação do SLAP com uma microinstabilidade ou uma instabilidade adquirida pelo ombro do arremessador, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, manda mensagem. Outra coisa que é importante da gente ver, os tipos de lesão. Então, os tipos de lesão, para físio, eu acho importante a gente saber 4 deles. Para medicina, eles usam, tem mais de 10, 12 tipos de lesão. Olha, a doutora Aline Rossi está aqui. Então, o tipo de lesão que a gente vai ter, a gente precisa diferenciar os 4 tipos dela. E aí eu vou dividir entre o tipo 1 e o tipo 3, 2 e 4. Por que eu vou diferenciar assim? O tipo 1 e o tipo 3 dá pra gente entender o mecanismo que é parecido, e o tipo 2 e o tipo 4 são outros mecanismos, e a gente vai conseguir entender no pós-operatório como que isso vai ficar. Então, se a gente pensar no tipo 1, o tipo 1 da lesão SLAP é uma lesão degenerativa da região superior do labro, então ele vai ter uma fibrilação labral, ele não necessariamente vai ter um destacamento, ele vai ter uma degeneração, isso é comum. E aí um ponto importante a se falar, qualquer pessoa que já praticou esporte acima da cabeça ou teve um histórico de esporte grande, aí chega lá na clínica ou chega no ortopedista com 40, 50 anos, faz uma ressonância e aparece que ele tem uma lesão labral. Normalmente ele vai ter uma lesão labral que ela é degenerativa e não necessariamente esse paciente precisa operar, tá bom? Então isso é importante se dizer. Essa lesão tipo 1, que é a lesão degenerativa, ela não necessariamente é uma lesão e em si ela pode ser só um desgaste natural do ombro de alguém que fez esporte durante um tempo, tá bom? O tipo 2 é um destacamento, ele é o mais comum que acontece em atleta. Então não tem um comprometimento do bíceps, mas tem um destacamento labral. É como se o complexo bíceps labral se destacasse todo junto. Então o tendão do bíceps está íntegro, mas ele destacou da borda da glenoide. Então aquela região anteroposterior, né, na região superior do labrum, ela é destacada e vem tudo junto. Vem o labrum, vem o bíceps. Essa é a mais comum e mais fácil de se operar, tá bom? A do tipo 3, ela é igual a lesão do menisco, é aquela lesão em alça de balde. Então é como se o tendão do bíceps agora não mexe, mas ele tem uma lesão em alça de balde do labrum e aí ele cai para dentro da glenoide. Caindo para dentro da glenoide, né, ou ficando ali essa saliência na região, ele vai ter crepitação, aí ele pode ter travamento, bloqueio. Então esse paciente ele vai levantar o braço, ele pode sentir que travou o braço dele, ou quando ele vai fazer o movimento travou pela lesão em alça de balde igual ao do menisco, tá bom? Então, tipo 1 degenerativo, tipo 2 destacamento do complexo bíceps labral, tipo 3 lesão em alça de balde sem comprometimento do bíceps. Tipo 4, ela tem uma lesão em alça de balde, só que ela se estende até o bíceps. Então, é a mesma coisa do que a tipo 3, só que ela se estende no bíceps. E por que eu gosto de diferenciar colocando o tipo 1, tipo 3, o tipo 2 e o tipo 4 juntos? Se a gente pensar no tipo 1, que é uma lesão degenerativa, e no tipo 3, que é uma lesão em alça de balde, a gente não tem muito como corrigir esse labrum, tá? O médico, no caso, não tem muito como corrigir o labrum, como suturar o labrum. Porque a lesão degenerativa não tem um destacamento, então não tem o que ele suturar, e a lesão em alça de balde não tem como ele pôr, porque a região superior ela é pobre em vascularização e a sutura não fica boa. Então ele vai ter que limpar isso. Então a tipo 1, tipo 3, ele faz uma artroscopia e ele debrida. Ele vai debridar a região degenerada ou vai debridar a região da alça de balde. E só, não tem mais o que fazer, porque não tem comprometimento do bíceps, tá? E aí é uma reabilitação. Agora a outra, do tipo 2 e a do tipo 4, que você tem o destacamento do complexo bíceps labral ou você tem a alça de balde que foi para o bíceps, aí ele vai precisar suturar. Então, quais são as opções? Se do tipo 2 ele tiver esse destacamento, ele vai posicionar novamente o labrum e vai ancorar ele com quantas âncoras forem necessárias, mas ele vai ancorar tudo junto. Ele não mexe no bíceps, mas ele vai ancorar o labrum e vai deixar cicatrizar. A lesão do tipo 4 é diferente, porque ele vai ter que limpar essa região da alça de balde, só que o bíceps está comprometido, então não vai adiantar nada ele suturar. Então ele vai ter que fazer uma tenodese, uma tenotomia e tenodese do bíceps. Então é quando a cirurgia, ele corta o bíceps ali na região supraglenoidal e ele vai ter que colocar abaixo, geralmente acima da goteira bicipital, tá? Então ele vai colocar com parafuso ou mesmo com um fio,
vai colocar para o tendão nessa região mais inferior, tá bom? Então, voltando, tipo 1, tipo 3, só debridamento da lesão, tipo 2 e tipo 4, ele vai, no tipo 2, suturar o labrum, no tipo 4, ele vai limpar essa alça de balde e fazer tenotomia e tenodese do bíceps, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Só falar. Olha aí, doutora Stefânia, ó, errei o nome, hein? Dr. Marlon tá aí, Gabriel, legal. Então, alguma dúvida? Se tiver, manda aí. E por que eu diferencio isso? Então, se a gente for pensar na reabilitação do tipo 1 e do tipo 3, a gente vai tratar igual. Do tipo 2 e do tipo 4, vai tratar diferente. Do tipo 1 e do tipo 3, a gente não teve nada que foi suturado, tá? Então, ele só debridou. Se ele só debridou, nada suturou, concorda que esse paciente não precisa ficar de tipóia durante 4 semanas, porque ele não vai ter nada para cicatrizar. Na verdade, ele só vai ter o trauma de ter feito a cirurgia. Então esse paciente vai ficar mais ou menos uma semana de tipóia. Ele é um paciente que evolui muito melhor, ele tem muito menos dor, ele vai conseguir evoluir por volta de 2 a 3 meses, ele já está treinando para retornar ao esporte. É uma lesão que é muito fácil de trabalhar, porque como ele não teve nenhuma sutura, ele tem um ganho de movimento muito rápido. Então nas primeiras semanas, com 4, 6 semanas, ele já está com uma amplitude completa e você pode fazer força com ele rápido, porque nenhuma estrutura foi acometida. Agora, os pacientes com lesão do tipo 2 e do tipo 4, eles vão ter sutura. Então, do tipo 2, sutura no labrum, e o tipo 4 vai ter a sutura do bíceps, a tenotomia e tenodese do bíceps. Então, a gente vai ter que esperar. Então, esse paciente é o paciente que vai ficar 4 semanas de tipóia, às vezes até mais, tá? De 4 a 6 semanas de tipóia, para daí começar a movimentar. E a gente vai ter um problema. Como ele suturou o labrum e como ele suturou o bíceps nesses dois tipos, a gente vai ter que tomar cuidado com o movimento do cotovelo, porque se ele fizer força no cotovelo, ele vai estar comprometendo essa cirurgia também. Então, durante os 3 primeiros meses, ou as 10 primeiras semanas, a gente vai ter que ter mais cuidado com o bíceps, principalmente nos exercícios que a gente for fazer, para progressivamente ir aumentando a carga que a gente vai dar no tendão do bíceps. Tá bom? Então, lembra, tipo 2, tipo 1, tipo 3, rápido. Tipóia uma semana, o paciente melhora muito rápido. Tipo 2 e tipo 4, o paciente vai ficar de 4 a 6 semanas de tipóia, vai ter um pouco mais de dificuldade para ganho de amplitude de movimento, ele vai começar a ganhar movimento completo por volta de 3 meses, começar fortalecimento progressivo, começar a evoluir e por volta de 5, 6 meses ou até mais que ele vai começar a treinar para o esporte dele, tá bom? Dúvida do Dudu Castro, fortalecimento após 12 semanas. No tipo 1 e tipo 3, fortalecimento, teoricamente você pode começar assim que o processo de dor dele melhorar. Conforme ele conseguir fazer, pode ir fazendo. No tipo 2 e no tipo 4, você vai ter que respeitar período de cicatrização de 4 a 6 semanas, e aí a gente vai ter que pegar, e aí vai ter que falar outro dia muito só sobre isso, porque tem vários estudos que mostram eletromiograficamente os exercícios que trabalham mais o bíceps, então que teoricamente a gente estaria colocando mais carga no bíceps, tá bom? Então o fortalecimento de músculos adjacentes eu começaria por volta de 10, 12 semanas. Agora, músculos que envolvem mais o bíceps ou que você está mexendo o bíceps muito acima da cabeça, aí a gente pode mexer mais para frente, tá bom? E progressivamente dando carga. Mas esse é um paciente que vai ficar com a gente por volta de 5, 6 meses, tá bom? Espero ter respondido. 2 e 4, tipo 2 e tipo 4. É isso aí. Então, eu pensaria no fortalecimento do complexo por volta de 3 meses para frente, tá? Mas progressivamente eu vou dando força para os músculos que não estão envolvendo o bíceps. E aí eu vou evolutivamente colocando carga nesse bíceps e dando força nos outros músculos que ele pode movimentar. Tá bom? O que mais? Falar de retorno ao esporte. Então eu tenho aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, em relação a retorno ao esporte de lesão SLAP. Eu vou até mostrar aqui na minha aula. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Taxa de retorno do nível pré-lesão. Então, se o paciente fizer um SLAP isolado, ele vai ter uma taxa aí de 63% mais ou menos.
Se ele fizer o slap mais um debridamento do manguito, vai ser parecido. Tendinose do bíceps, mais rápido ainda. Então, o que a gente consegue ver? Se você fizer um procedimento, slap, manguito, tendinose do bíceps, é mais ou menos parecido, tá? Agora, esses outros estudos, o que eles mostraram? Em atleta, principalmente arremessador, pitcher, né, que são os arremessadores, os que fizeram cirurgia, só 7% deles conseguiram voltar ao nível pré-lesão. Em relação aos que tentaram tratamento conservador, 22% conseguiram retornar. Então, o que isso mostra pra gente? Que a lesão do complexo do labrum, ela não é tão simples de resolver. Se você tem um atleta que não é um atleta amador ou um praticante de atividade física que tem uma lesão labral, você tem uma grande chance de tratar conservador, porque esse paciente pode ficar bem durante um tempo. Se ele operar, ele tem uma grande chance de ficar bem também. Independente da cirurgia que ele fizer, ele consegue ficar bem, porque a demanda dele não é tão alta. Agora, em atleta que é arremessador mesmo, pitcher, por exemplo, que usa muito esse mecanismo de estilingue do braço, então esses atletas eles vão ter muita dificuldade. Então tem até uma revisão sistemática do American Journal que eles mostram que nesses atletas de alto rendimento é considerado até melhor fazer o tratamento conservador. Então tenta o tratamento conservador, insiste o máximo possível, porque talvez a resposta do tratamento conservador, mesmo que não seja tão boa, a resposta da cirurgia talvez seja pior. Tá bom? Então, em pitcher especificamente, o tratamento conservador ele é mais indicado do que o tratamento cirúrgico como primeira escolha, tá bom? Porque o complexo em si é muito difícil, porque se sutura uma estrutura, ele pode perder um pouco de movimento, ele não consegue arremessar, e aí ele começa a perder rendimento, ele não volta para o nível de lesão. Não é por dor, mas é porque ele não consegue mais fazer talvez o mecanismo de estilingue dele pela sutura que foi feita, tá bom? Tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre isso? Alguma dúvida? Vou só rever alguns pontos que a gente falou. Então, anatomia, diferenciar a região superior da região inferior. Região superior mais móvel, menos vascularizada, tem mais inserção de ligamento do bíceps, então é uma região que está mais suscetível à lesão. Os efeitos do labrum, principalmente de estabilidade, concavidade e compressão da articulação, aumento da borda da glenoide, mecanismos traumáticos, atraumáticos, lesão do infra isolada pelo cisto paralabral que pode ocorrer. Apresentação clínica, diferenciar o paciente com a lesão do manguito com o paciente da lesão SLAP, que é muito diferente, e pensar que o SLAP pode levar a lesões secundárias, como manguito, instabilidade, por essa microinstabilidade que ele vai causar. Tá? E diferenciar os tipos. Tipo 1, tipo 3, mesmo tratamento. Tipo 2, tipo 4, tratamento diferente. Tipo 1, tipo 3, reabilitação rápida, tranquila, 2, 3 meses. Tipo 2, tipo 4, a gente vai precisar de mais tempo para eles. E o retorno ao esporte. Em atleta amador vai tranquilo, em atleta arremessador talvez o conservador seja melhor. Douglas. Qual o tempo de cicatrização após cirurgia de tenodese do cabo longo do bíceps? Tá. Cicatrização de tecido mole ela é igual. Então, se você suturar o tendão, se você suturar o labrum, teoricamente a resposta vai ser muito parecida, de 4 a 6 semanas. Tá bom? Então, de 4 a 6 semanas seria um período de cicatrização. Quando a gente faz a tenodese isolada, tá? Teoricamente não vai ter muito problema, porque você tirou o problema que estava lá de dentro do ombro, você colocou mais para baixo, cicatrizou, progressivamente você vai dando força para ele e ok. Só que o problema não está no bíceps. O bíceps ele é uma vítima da história. A gente tem que pensar o que está causando. E aí eu volto naqueles questionamentos que vocês me falaram. Controle escapular, GIRD, déficit de movimento, controle de movimento, força muscular. Então a gente tem vários fatores que vão influenciando. Então o problema não é o bíceps, o problema são outras estruturas que não estão funcionando e vão fazer com que o bíceps dói. Dor no bíceps, o paciente chega para mim e fala, eu tô com uma dor aqui na região anterior, bem palpável. Ele consegue palpar o tendão do bíceps bem. Eu vou investigar o que está acontecendo para causar isso. O bíceps em si não vai dar uma tendinopatia do nada. Ele vai dar porque alguém não está funcionando direito e aí está sobrecarregando o tendão do bíceps, tá bom? Espero ter respondido, Douglas. Qualquer coisa, me manda mensagem agora se você tem mais alguma dúvida, tá bom? Vamos lá, João. A perda proprioceptiva nesse caso, devido à lesão, mas sem intervenção cirúrgica? Sem dúvida, né? Porque qualquer estrutura passiva do ombro, ela tem os receptores, né? Então, as terminações nervosas livres, eles vão informando a região
a aferência, né, do ombro para o cérebro, então eles vão tendo toda essa informação o tempo inteiro. Se você tem uma lesão, sem dúvida nenhuma, você vai perder essa estabilidade. O ombro depende muito de estabilidade, muito de aferência. Se ele não tem aferência ou tem alguma lesão, consequentemente ele vai perder essa propriocepção, essa estabilidade, tá? E outra coisa que tem perda proprioceptiva são nos pacientes que têm a lesão isolada do infra, tá? Então o paciente tem aquela atrofia do infra, ele tem perda proprioceptiva. Perda proprioceptiva e, consequentemente, ele está com um risco maior de ter lesão também, tá bom? Espero ter respondido aí, João. E aí, Cris? O que mais, galera? Alguém mais com dúvida? Alguma coisa? Bom, se não tiver dúvida, eu vou encerrando. Então, vamos tentar pensar nesses pontos que eu falei. Beleza, Joãozinho? Bom, Douglas, se tiver alguma dúvida, você me fala também. E qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Tem muita coisa para falar. Eu não especifiquei muito bem o tratamento. A gente vai falando aos poucos sobre isso, tá bom? Mas espero ter complementado aí essa questão da lesão labral e principalmente dessa lesão labral superior, tá bom? Seu trabalho com isoinercial. Cara, na clínica a gente tem, e lá no Corinthians também, e tinha lá, né, até antes de acabar a temporada lá, e lá no 7 a gente também tem agora o isoinercial. Então eu acho bem legal. Eu acho bem legal porque a gente consegue fazer a desaceleração do movimento. E isso para a região do ombro, principalmente para quem está fazendo movimento de ataque, é importantíssimo. Então você carregar na puxada e ele ter que desacelerar e você ter que fazer essa força excêntrica, eu acho essencial. Trabalho sim. De pé eu não vou falar não, viu? Tá doido, cara. O pessoal fica me zoando lá na clínica, ficar fazendo isso, é bullying isso comigo. No vôlei, incidência de lesão slap tem, então bastante, esporte acima da cabeça, né? Mas, por exemplo, natação é um esporte que faz muito isso, tem muita rotação acima da cabeça, mas eu diria que o slap principalmente é pitcher, é um arremessador que é muito brusco. Ele é um arremessador que faz aquele movimento brusco e tem vários vídeos na internet que dá pra ver, que é quando o cara ele vai arremessar, ele solta o braço, ele tem que dar essa estilingada. Tá? E nos movimentos que a gente tem, por exemplo, o handball talvez seja mais parecido com isso, o vôlei um pouco menos. Porque o vôlei você bate e você termina o movimento com uma forma diferente. Tá? Agora, por exemplo, quando você segura uma bola e você joga a bola, quando você desacelera o cotovelo, isso aí geralmente pode dar dor. Esse mecanismo de estilingue aí que eu falo não é necessariamente um estilingue, mas é que você fica fazendo esse movimento rápido com o braço, de contração excêntrica, né, concêntrica e excêntrica muito rápido, tá bom? Então o ombro desses atletas, eles funcionam muito desse movimento muito brusco, tá? Fala, Riva, boa noite. Valeu, brigadão, cara. O Rivaldo sabe disso, cara. Então um movimento que você faz brusco é movimento brusco que você vai ter lesão. O ombro não foi feito para fazer isso. A rotação do ombro, ela chega a quase 7.000 graus por segundo. É uma velocidade muito grande. Então você não consegue reproduzir isso trabalhando na físio, e você fazendo isso de forma muito repetitiva, uma hora ou outra vai machucar, é muito difícil não. Boa, Joãozinho. Após 5 meses de cirurgia de SLAP, é normal ter dor na região da âncora ao levantar o cotovelo na altura do ombro e esticar o braço para cima? Então é como se você fosse fazer isso assim, levantar assim, esticar o braço. Cara, nessa posição você está rodando o ombro, né? Então, teoricamente, você está tracionando mais. Mas lembra, se você fez uma tenodese do bíceps, o teu bíceps não está mais dentro do ombro. Ele está para fora, ele está extra-articular. Se ele está extra-articular, você pode sentir que está esticando o teu braço. Mas você não necessariamente a dor ela é do bíceps, entendeu? Porque ele não está mais dentro do ombro. Então, eu não acho que essa dor não me parece ser do bíceps, isso que eu estou querendo dizer. O bíceps, ele às vezes é pego como vilão, mas para mim é o contrário. Ele é mais uma vítima aí do caso, tá? Do que qualquer outra coisa. Se você sente esticar o teu bíceps, você pode alongar ele. Você pode alongar em posições com ele para trás, que você vai alongando ele, tá bom? Mas em relação a isso, me parece que não é teu bíceps que está te incomodando. É uma coisa um pouco mais
talvez da articulação dentro ou de algum desarranjo articular, perda de movimento. Você, como ainda faz esporte, você me falou que eu acho que é do beisebol, eu avaliaria a tua amplitude de movimento sem dúvida nenhuma, tá bom? E principalmente rotação interna, tá? Rotação medial, compararia um lado com o outro para a gente conseguir ver porque deve ser diferente e talvez seja alguma outra coisa que está acontecendo. Ou tua escápula, tua torácica, tua cervical, por isso que tem que avaliar e tem que ver o que está acontecendo. Espero ter respondido aí, Douglas. Vamos lá. Sou do handball. Vi algumas vezes o diagnóstico de lesão SLAP. Grande parte foi solucionado com o conservador. Porque a lesão SLAP também, o atleta ele consegue ficar muito tempo com a lesão SLAP. Então, o atleta tem uma lesão SLAP, ele vai ficar durante meses ou até anos para ele ter uma queixa específica de outras dores, entendeu? Porque a lesão SLAP em si, ela não necessariamente dói. Ela só vai doer se ele tiver essa perda de força, esse cansaço, esses outros sintomas. São sintomas inespecíficos. Ele não aponta uma dor aqui. A do manguito ele aponta aqui no braço, ele aponta no ombro. A do SLAP, ele aponta uma dor generalizada, é uma dor meio estranha, tá? Então é diferente isso. Deixa eu só continuar. E conservador, exatamente. Então, o tratamento conservador, porque você dá mais estabilidade para o húmero. Então, você trabalha estabilidade. Aí, eu acho interessante trabalhar em cadeia cinética fechada, para você conseguir estabilizar mais, trabalhar com contração, trabalhar bastante estabilidade da cabeça do húmero, para você tentar compensar isso. E aí, eu acredito que o tratamento conservador dá bastante resultado. Tá? A Rose que entrou aqui, ela teve uma lesão SLAP e a gente tratou conservador, ficou super bem. Douglas, parte de frente do ombro. Então, essa parte de frente do ombro pode ser um monte de coisa, cara. Pode ser até uma dor da tua região, da tua cicatriz. Depende se você fez cirurgia aberta ou fechada, tá? Da tenodese. Mas pode ser uma região do parafuso, às vezes é dolorido. Depende do que você fez também, tá bom? Se der para salvar a live, eu salvo sim. Eu só não sei se eu estou conseguindo, porque às vezes o Instagram não tá me deixando. Ana Lu Soares, e os nadadores de LEP devem ter outro mecanismo ou muda alguma coisa? O ombro do nadador, teoricamente, a gente coloca no mesmo pacote, tá? Mas é diferente, né? Porque o movimento que ele faz é diferente, e ainda mais se fizer borboleta ou se fizer movimentos assim. Então, o nadador, ele usa o braço mais esticado acima da cabeça, mas ele tem os movimentos de rotação bastante em cima do ombro que vai lá para cima. Eu colocaria tudo no mesmo bolo, mas não sei te dizer se muda do nadador para outra modalidade, tá bom? Fabrição, parceiro, irmão, o que me diz sobre retorno ao esporte de alto rendimento após a lesão? Então, Fabrição, é o que eu mostrei aqui, cara. Alto rendimento, atleta arremessador, handball, por exemplo, que você trabalha bastante aí em Taubaté, cara, é muito difícil uma lesão SLAP, o cara voltar perfeitas condições. Talvez ele volte, consiga voltar a arremessar, mas ele perde um pouco do nível do esporte que ele estava praticando, tá bom? Se ele depender muito do arremesso dele, provavelmente ele perca um pouco do rendimento dele, tá bom? Se é um atleta mais recreacional, eu acredito que ele consegue ficar mais tempo aí, consegue retornar ao esporte bem melhor, tá bom? Critério de alta. Cara, critério de alta para ombro é terrível porque a gente tem muito pouca coisa, tá? Eu vou deixar isso para a gente falar depois, porque eu também vou dar uma aula na SONAF sobre isso, de critério de alta e de retorno ao esporte para esses pacientes. A gente usa muito mais critérios subjetivos e a gente tem que pensar em muitos outros fatores de risco para ver se a gente consegue corrigir eles do que a gente pensar num teste ou em alguma coisa específica. Mas se eu for falar assim de uma forma meio geral, eu falaria na capacidade dele arremessar, confiança, tá? Se ele consegue realmente fazer esse mecanismo, e eu prestaria bastante atenção se ele consegue fazer uma transição boa de concêntrico para excêntrico. Então, se ele conseguir fazer essa transição boa, ou trabalhar movimentos pliométricos, movimentos rápidos, e eu vou dando condição com que ele faça isso melhor, aí eu consigo ver que ele está preparado para voltar a um esporte, tá bom? Os outros critérios são subjetivos, ser escápula, equilíbrio muscular, estabilidade, amplitude de movimento, não ter dor, isso é geral, mas eu acho que eu prestaria bastante atenção num SLAP, por exemplo, se ele fosse arremessador, se ele consegue, se ele tem essa capacidade de arremessar e se ele tem medo de arremessar, se ele consegue realizar essa tarefa bem, tá bom? Espero ter respondido. Fala, Léo, deu certo, hein? Que sufoco para abrir essa live aqui, pelo amor de Deus.
Ana, Thales, tava com uma dor no bíceps também, hein, meu? Gosta de testes funcionais? O que usa? Cara, para ombro eu não uso nenhum teste funcional assim específico na minha prática, tá bom? Na minha prática eu não acabo usando muito, tá? Para uma lesão slap isolada a gente não tem muito, a gente tem mais para instabilidade, manguito, tá? Mas testes funcionais, se você quiser usar, você pode usar aquele em cadeia cinética fechada, ou você pode usar um arremesso de bola. Tem alguns outros de posição que estão saindo aí, mas seria para equilíbrio de força muscular. Não tem um específico que eu usaria para isso, tá? Questionário. Cara, eu não tenho um questionário específico que eu usaria para lesão SLAP. Como eu disse, tem alguns questionários para instabilidade, para manguito, mas uma coisa que eu acho bem importante para esse tipo de paciente é a gente poder saber se ele se sente bem para realizar a tarefa que ele está fazendo. Então, se ele tem medo, se ele consegue fazer, se ele sente que ele está no mesmo nível, e aí trabalhando muito mais com as questões subjetivas dele, tá bom? Acho que é importante. Olha o Nicolas aí, entrou. Boa, Nicolas. Usa algum questionário? Então, acho que é isso aí. Fabricião, usaria mais para instabilidade. O Waze, tá? Para instabilidade, o Herói. E eu acho que eles ajudam um pouquinho, tá? O Herói, principalmente, que é para você ver nível de lesão, mas ele é específico para instabilidade, tá bom? Qual gap acredita ter para novas pesquisas? Cara, se a gente for falar de lesão SLAP, eu acho que a gente precisa entender melhor como que é tanto o pós-operatório, tá? E o quanto que dá de repercussão, porque, por exemplo, os pacientes, os médicos, eles precisam muito mexer no bíceps e mexe no complexo todo. Então a gente não sabe o que isso traz lá para frente. Então talvez tenha um acompanhamento de saber como que a amplitude de movimento deles funciona, ou se tem alguma diferença de força, mudar isso, acho que seria bem interessante, tá bom? Mas ver como que seria um pós desses pacientes em relação à função do ombro e se muda a função do ombro do que era antes, tá bom? Eu acredito que seria interessante de se ver. Beleza. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Lesão SLAP? Vamos dar por encerrado? Nem sei quanto tempo eu tenho de live aqui. São 10h50. Boa. Beleza? Beleza, Fabricião? Eu preciso ir para aí, né? Eu tô te devendo. Fechado. Bom, pessoal, acho que eu vou finalizar por aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me avisa. Valeu, Fabricião. Obrigado. E me avisa que a gente vai se falando, vai discutindo mais coisas sobre isso, tá bom? Mas lembra que o bíceps ele é muito mais vítima e tem que descobrir o que está acontecendo para o bíceps doer, porque o bíceps não dói sozinho, tá bom? E pode apertar aqui, critério de retorno, isso aí é terrível, cara, é terrível no ombro, isso precisa melhorar muito, tá bom? Bom, galera, acho que é isso, brigadão, obrigado pela paciência, desculpa os imprevistos que deram aí por causa do Instagram, mas eu consegui pelo menos fazer, já tinha preparado e ia fazer hoje mesmo, tá bom? Valeu, um abração, a gente se fala para a próxima. Abraço. Valeu, Riva, abraço.